Você já se perguntou como as mulheres da Bíblia influenciaram a história de maneiras que talvez nem percebamos? Algumas delas mudaram o destino de nações inteiras com coragem, fé e decisões surpreendentes. Antes de iniciarmos esse tema tão relevante, peço que inscreva-se no canal, nos ajude ainda mais a espalhar a palavra de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de coragem e fé femininas, e hoje vamos explorar algumas dessas histórias poderosas. Débora, uma juíza condecorada e profetisa, liderou um exército à vitória. Esther arriscou a sua própria vida para salvar seu povo. Maria foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador, nosso Jesus Cristo. Essas mulheres não apenas fizeram parte da história, elas a moldaram. Quando pensamos nas grandes figuras da Bíblia, muitas vezes lembramos de Moisés, Davi, Paulo. Mas e as mulheres? A verdade é que sem elas, a história sagrada teria sido completamente diferente. Desde o Gênesis até o Novo Testamento, encontramos mulheres que desafiaram normas, enfrentaram perigos e tomaram decisões que mudaram o rumo da humanidade. Algumas foram líderes militares, outras rainhas estratégicas, profetisas destemidas ou mães de grandes nações. Hoje, vamos mergulhar nessas histórias extraordinárias. Você conhecerá mulheres que desafiaram reis, libertaram povos e se tornaram símbolos eternos de fé e coragem. Elas enfrentaram desafios gigantescos e nos deixaram lições valiosas que ainda ecoam nos dias de hoje. Prepare-se para descobrir como essas figuras bíblicas moldaram a história e continuam a nos inspirar até hoje. Nossa jornada começa no início de tudo, com Eva, a primeira mulher. Muitas vezes lembrada apenas por seu erro no Éden, esquecemos que ela também foi a mãe da humanidade. Sem ela, a história sequer teria começado. Eva representa tanto a fragilidade humana, quanto a incrível responsabilidade de dar origem a todas as gerações futuras. Agora, avancemos para um período de grandes desafios e conflitos. Débora foi uma juíza e profetisa em Israel, em uma época em que mulheres raramente tinham posições de liderança, mas Deus a escolheu para liderar o povo contra a opressão dos cananeus. Débora não apenas deu ordens a Baraque, comandante do exército israelita, como também profetizou a vitória e garantiu que uma mulher teria um papel fundamental na derrota do inimigo. Sua história é um exemplo claro de que coragem e liderança não são limitadas pelo gênero. Outra figura extraordinária é Esther, a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Quando seu povo foi ameaçado de extermínio por um decreto cruel, Esther se viu diante de uma escolha difícil: arriscar a própria vida ou permanecer em silêncio. Com muita fé e estratégia, ela intercedeu perante o rei, conseguindo reverter a condenação de seu povo. Sua coragem mostra que, às vezes, o destino de muitos está nas mãos de quem tem a ousadia de agir no momento certo. E não podemos esquecer Ruth, uma estrangeira que escolheu seguir o Deus de Israel, mesmo quando tudo parecia perdido. Viúva e sem perspectivas, ela decidiu permanecer ao lado de sua sogra Noemi, dizendo a famosa frase: "O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus." Essa lealdade a levou a um novo caminho, onde se tornaria parte da linhagem do rei Davi e futuramente do próprio Jesus. Além delas, há também Miriam, irmã de Moisés, que teve um papel essencial na libertação do povo hebreu do Egito. Desde pequena, ela demonstrou coragem ao vigiar seu irmão recém-nascido no cesto sobre o rio Nilo. Anos depois, liderou as mulheres de Israel em louvor após a travessia do Mar Vermelho. Sua história nos ensina sobre a importância da fé em meio às adversidades. Essas mulheres enfrentaram desafios que pareciam impossíveis, mas sua fé, coragem e determinação as tornaram peças-chave na história bíblica. E isso nos leva a um momento crucial: os momentos em que suas decisões mudaram tudo.
Chegamos aos momentos decisivos, onde a fé e a coragem dessas mulheres foram postas à prova de maneira extrema. Esther talvez seja o maior exemplo disso. O rei Assuero havia assinado um decreto para exterminar os judeus, sem saber que sua própria rainha pertencia a esse povo. Esther poderia ter ficado em silêncio e salvo sua própria vida, mas decidiu agir. Para isso, precisou se arriscar, pois qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia ser executada. No momento crucial, ela se colocou diante do rei e revelou sua identidade. Com inteligência e estratégia, convenceu Assuero a revogar o decreto, salvando sua nação. Seu ato de coragem não só mudou a história dos judeus na Pérsia, mas demonstrou o poder de uma única pessoa disposta a enfrentar o perigo pelo bem maior. Outra história impactante é a de Débora e Jael. Quando o comandante inimigo Sísera fugiu da batalha contra Israel, ele encontrou abrigo na tenda de Jael, que parecia uma simples dona de casa, sem qualquer ameaça. No entanto, enquanto ele dormia, Jael agiu rapidamente, pegando uma estaca e cravando-a em sua cabeça. Esse ato inesperado garantiu a vitória de Israel, cumprindo a profecia de Débora de que a honra da batalha não seria de Baraque, mas de uma mulher. Não podemos esquecer Miriam, que acompanhou Moisés desde seu nascimento. Quando seu irmão foi colocado em um cesto no rio Nilo, ela corajosamente observou de longe, garantindo que ele fosse salvo pela filha do faraó. Já adulta, após a travessia do Mar Vermelho, Miriam liderou as mulheres israelitas em cânticos e danças de vitória, se tornando uma figura essencial na identidade do povo escolhido. E claro, temos Ruth, cuja história nos ensina que fidelidade e lealdade podem moldar o futuro. Ao se casar com Boaz, Ruth não apenas encontrou uma nova vida, mas se tornou parte da linhagem do rei Davi e, consequentemente, do próprio Jesus. Esses momentos foram decisivos para a história do povo de Deus. Cada uma dessas mulheres, ao tomar uma decisão em um momento crítico, garantiu que a promessa divina seguisse adiante. Mas suas ações não apenas impactaram suas próprias gerações, elas deixaram marcas que ecoam até hoje. Depois desses momentos cruciais, as consequências das ações dessas mulheres começaram a se desenrolar, impactando gerações e mudando o curso da história. Esther, depois de salvar seu povo, não apenas manteve sua posição como rainha, mas garantiu que os judeus da Pérsia tivessem o direito de se defender. Seu ato de coragem fortaleceu a identidade do povo judeu e deu origem à festa do Purim, que é celebrada até hoje como um lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer posição, para cumprir seus propósitos. Débora viu Israel finalmente liberto da opressão dos cananeus, e sua liderança trouxe 40 anos de paz para a nação. Sua história provou que Deus capacita quem Ele escolhe, independentemente das normas culturais da época. Além disso, sua parceria com Jael nos ensina que grandes feitos podem surgir de onde menos se espera. Já Ruth, que começou sua jornada como uma viúva estrangeira, tornou-se um elo essencial na linhagem do Messias. Seu casamento com Boaz não foi apenas um ato de restauração pessoal, mas também um marco histórico. Seu nome entrou para a genealogia de Jesus, mostrando que a fidelidade a Deus sempre traz frutos, mesmo que no momento não consigamos enxergar o plano completo. Miriam, apesar de ter sido uma líder e profetisa, também enfrentou desafios. Em um momento de fraqueza, questionou a liderança de Moisés e foi punida com lepra. No entanto, sua história nos ensina que até os mais fiéis podem falhar, mas Deus sempre dá a oportunidade de restauração. Além dessas mulheres, há outras figuras que, de maneira mais discreta, deixaram sua marca. Ana, por exemplo, chorou e orou por um filho até que Deus lhe concedeu Samuel, um dos maiores profetas de Israel.
Sua persistência e fé mostram que a oração pode transformar destinos. Outro exemplo é Maria Madalena, que após ter sua vida transformada por Jesus, foi a primeira a testemunhar sua ressurreição. Em um tempo em que o testemunho feminino não tinha valor, Deus escolheu justamente uma mulher para anunciar a maior notícia da história. Cada uma dessas mulheres deixou um legado que ultrapassou suas próprias vidas. Suas histórias não são apenas relatos antigos. Elas moldaram o povo de Deus e continuam a inspirar milhões de pessoas até hoje. O impacto dessas mulheres foi profundo, mas há algo ainda mais importante: o que podemos aprender com elas? Como suas decisões podem influenciar a forma como vivemos hoje? O legado dessas mulheres bíblicas é tão profundo que até hoje suas histórias continuam a moldar e inspirar gerações. Elas nos mostram que, independentemente das circunstâncias, fé, coragem e ação podem transformar o curso da história. A Bíblia nos ensina que Deus escolhe pessoas, independentemente de seu gênero, para cumprir seus propósitos. E, frequentemente, essas escolhas desafiam nossas expectativas e convenções culturais. Esther, com sua coragem e sabedoria, tornou-se um símbolo de ação em momentos de crise. Sua história nos lembra que, quando somos chamados para algo maior, precisamos agir com sabedoria, mesmo em face do medo e da incerteza. Débora, com sua liderança e profecia, nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa para conduzir seu povo. Sua história desafia as ideias de limitação de gênero e nos inspira a buscar nossa própria vocação, mesmo quando não se encaixa nos moldes tradicionais. A história de Ruth revela o poder da fidelidade e da lealdade. Ao escolher seguir Noemi e adotar o Deus de Israel como seu próprio Deus, Ruth se tornou uma figura central na genealogia de Jesus. Sua decisão de obedecer ao chamado divino, mesmo em circunstâncias difíceis, é um exemplo de como nossas escolhas podem ter um impacto eterno. Miriam, com sua coragem e fé, nos ensina a importância de manter nossa visão e confiança em Deus, mesmo quando os outros duvidam de nós. Sua história também nos lembra de que todos nós estamos sujeitos a falhas, mas, com arrependimento, Deus oferece a oportunidade de restaurar nossa caminhada. Essas mulheres não foram apenas participantes secundárias nas grandes histórias da Bíblia. Elas foram agentes de mudança, cada uma com sua missão, enfrentando desafios enormes e oferecendo soluções inspiradoras. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que, com coragem e fé, desempenharam papéis decisivos na história da salvação. Hoje, elas continuam a nos inspirar, desafiando-nos a viver com mais coragem, fé e determinação. Suas vidas nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada e como podemos fazer a diferença no mundo, independente das circunstâncias ou dos desafios que enfrentamos. Essas mulheres deixaram um legado duradouro, e é nossa responsabilidade continuar suas histórias, vivendo de maneira que honre suas lições e as aplique em nossas vidas. Gostou dessas histórias poderosas de mulheres que moldaram a história da Bíblia? Compartilhe nos comentários suas histórias favoritas de mulheres na Bíblia e como elas impactaram sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores sobre figuras bíblicas e como elas continuam a nos ensinar até hoje. Vamos continuar essa jornada de descobertas e reflexão juntos. Que Deus abençoe você e sua família.